Olá, pessoal! É uma honra e uma satisfação fazer parte de mais uma Semana Nacional de Arquivos no Maranhão. Agradeço à diretora Fabiola Tavares pelo convite e espero contribuir para a frutífera programação do evento. Claro que também não posso deixar de agradecer à equipe do APEM, especial a Silvana Vieira, Conceição Rios e Maria Helena Espíndola, pelas edições anteriores do evento em que nós também trabalhamos juntos. O tema de nossa conferência virtual é Arquivos e Difusão da Música Maranhense de Outros Tempos. Para quem trabalha com a música em uma perspectiva de pesquisa, memória e patrimônio cultural, ou seja, além das leis e regras de mercado, existe uma íntima relação entre práticas musicais, arquivos e documentação. Preparei um material aqui para gente, bem espontâneo, que pode ilustrar como que os arquivos acrescentam a prática musical e a gente entender como que era a música em outros momentos, em outras épocas e trazer de volta, reaver todo esse repertório. Vamos lá? Tenho aqui alguns arquivos separados, então vamos começar. Gostaria de começar aqui com um exemplo que está no Arquivo Público do Estado, aqui, no acervo João Moana, que é o acervo do Padre Moana, que ele, baseado numa coleção de partituras que ele fez entre as décadas de 1950 e 1970, provavelmente até a década de 80 também. E ele colecionou mais de 2.000 partituras de compositores do Maranhão. Muito valiosa essa coleta do Padre Moana, que manteve uma boa parte da história da música do Maranhão preservada. Então nós temos aqui a Berceuse, do Inácio Cunha, que no caso ela não tem autor aqui. A gente pode ver, ela não tem indicação de autor. Eu encontrei essa partitura nas gavetas do arquivo que não tinham identificação de autor. Descobri que era do Inácio Cunha, que aqui tem uma rubrica, né, em 6 de agosto de 1951. É agosto, fevereiro, enfim, fevereiro, né, abreviado. Então, essa partitura, ela tem a grafia do Inácio Cunha, a gente consegue identificar pela forma dele desenhar as cabeças das notas, como ele desenhava as pausas de mínimas, pausas de semínima, que eram muito características. Aqui, por exemplo, uma pausa de mínima, ela era escrita em forma de Z, como se fosse uma pausa de colcheia, só que ampliada. Então é interessante a gente descobrir essa questão da grafia musical, que a escrita da música ela é uma escrita assim como o português, assim como as letras do alfabeto latino, do alfabeto grego, do alfabeto russo, cada uma com as suas particularidades. E a escrita musical também. E ela muda ao longo do tempo, as convenções musicais mudam. Então um trabalho que vai pegar uma obra de outras épocas, a gente trabalha também como um tradutor musical, que a gente traduz as convenções das partituras antigas para as convenções atuais, não é? Então, aqui a gente começando com essa Berceuse do Inácio Cunha para ilustrar um manuscrito, que é um documento musical que está no arquivo público, que permite a gente conhecer a música e trazer essa música de volta à circulação. No caso, essa aqui é uma peça para piano solo. Andante, com andamento lene, uma Berceuse é uma peça que lembra o balançar de um berço, por exemplo. Era uma peça que ela evoca muito aquela canção de Ninar, não é? E nós temos Berceuses aí de vários compositores do grande cânone, né? E também os nossos compositores do Maranhão deixaram Berceuse, o Carlos Marques também, que era pianista e também engenheiro da Estrada de Ferro São Luís Teresina. A casa onde ele morava e fazia os seus recitais ainda está muito bem preservada, fica ali na Praça João Lisboa. É um casarão enorme que hoje recebe, se não me engano, a Associação do Comércio. Mas um casarão lindo, que era a Drogaria Marques, que antes era do pai do Carlos Marques, que é o Augusto César Marques, irmão do César Augusto Marques, que foi o historiador, médico mais conhecido, deixou o dicionário do Maranhão. Enfim, vamos continuar. Aqui é um exemplo de uma partitura editada já, uma edição antiga, creio que da década de 1910, o Noturno do Eupídio Pereira, compositor nascido em Caxias, fez carreira na França, um grande compositor, inclusive, na época, criticado também como o Henrique Oswald e outros compositores brasileiros que ficaram na estética romântica enquanto o Brasil estava procurando um movimento nacionalista. E ele ficou mais voltado para a música romântica, as obras dele têm uma característica do romantismo. E aí, olha que legal, nós podemos ver na partitura, né, muito bonita, inclusive a edição,
dedicada à senhora Emília Alice de Menezes Cardoso. Essas dedicatórias ajudam a gente a saber as pessoas com que o compositor convivia, então dá para a gente fazer uma pesquisa mais ampla de como ele se inseria no meio social, não é? E aí, falando em questões de convenções musicais, olha que interessante aqui como que ele escreve ao contrário aqui, né? Ao contrário das convenções atuais da direção aqui das hastes ligadas às cabeças das notas aqui, ó. Hoje a gente escreve à direita e não à esquerda, como ele fazia. Interessante, né? E aí um dos nossos trabalhos também foi editar essas obras, né? Essa obra aqui está muito clara. Interessante também a gente ver as partituras, elas faziam parte de um negócio, as pessoas comercializavam partituras para questão do mercado mesmo, né, poder se manter. Os compositores, eles publicavam partituras às vezes em homenagem, faziam hinos, era muito comum. Era também fazer produtos, por exemplo, nós temos no Maranhão o Elixir de Carnaúba, uma peça do Inácio Cunha, que era dedicada para o mesmo produto que era vendido pela farmácia do João Vital de Matos, que também era músico. Ele tinha a farmácia dele fica na atual rua João Vital de Matos, o prédio está fechado e está uma situação um pouco de abandono, mas era o prédio onde funcionava a farmácia dele, ali que era o antigo beco do Quebra-Costa. E aí também você tem músicas de sabonete, música de produtos de beleza. O Inácio Cunha também tem a tintura preciosa, que era também outro produto que ele fez a música, né? É como se fossem as músicas de comerciais hoje que a gente vê na televisão. E aí você comprava o produto e às vezes comprava também a partitura para você tocar música daquele produto na sua casa. Interessante, né, também essa ligação da música com o comércio, ela muda ao longo da história da música e o mercado, né? E aí mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho de edição, né, aqui. Esse é o programa MuseScore, um programa gratuito, um principal programa de partituras gratuito que nós temos na atualidade, em pleno desenvolvimento, pessoas de vários países contribuindo para desenvolver o programa, um programa excelente, e se dá para a gente ver assim como ele é muito claro, muito nítido, assim, a escrita muito bonita, né? Então vou colocar para vocês um pouquinho aqui desse Noturno de Eupídio Pereira para a gente ouvir. Certo, só a introduçãozinha aqui mesmo. E vamos ouvir também uma gravação que eu fiz no piano aqui, para a gente poder ver, acompanhando a partitura aqui, não é? Vamos lá? Vou ligar aqui para vocês. Peça lindíssima, né? E aí uma prova também, realmente o computador ainda deixa muito a desejar. Infelizmente, ele não vai substituir o músico tão cedo, né? A gente pode ver por esse exemplo. Enfim, continuando, nós temos aqui a edição já impressa que a gente usou no nosso projeto Piano Maranhense, e nós doamos também versões dessas partituras para vários estados brasileiros, bibliotecas, escolas de música, conservatórios, né? Então, a gente tem interesse em divulgar a música do Maranhão de outras épocas, e esse trabalho de resgate é muito importante, da gente trazer essas obras à circulação para colocar justamente a cultura do Maranhão em evidência. O século XIX, o século XX, que foram tão prolíficos, e o Maranhão chegou a ser um dos grandes centros culturais do Brasil, com a passagem de companhias líricas e dramáticas, e a gente precisa reaver esse contexto, né? E aqui para você, a gente falando de documentos, arquivos, né? Documentos musicais, registros sonoros, nós chamamos de fonogramas, os registros CD, LP, cassete, aí no caso discos de vinil, né? Também os antigos cilindros, né? Que eram os cilindros do Thomas Edison, são exemplos de registro sonoro em que a gente consegue registrar os sons, a música,
E além da partitura. A partitura é um tipo de registro sonoro, mas que ele depende do músico para você interpretar, para você trazer. Esses registros a gente consegue registrar a onda sonora. Então isso, quando ele foi criado, trouxe uma revolução. Tanto que hoje vocês sabem, hoje em dia você pode pegar um iPod, um iPad também, e ligar, colocar o fone de ouvido e ouvir música. Você não precisa de um músico, você não precisa de ir a um evento para assistir música. Hoje todos têm acesso à música muito fácil, não é? E antigamente nem sempre foi assim. Para você ter acesso à música, você tinha que ter acesso a um registro, uma partitura, você tinha que ter uma radiola na sua casa. E aqui nós temos um exemplo de uma gravação histórica, né, As Mais Belas Canções, apresentando as vozes espetaculares do Coral do Maranhão, que foi um grupo musical criado na década de 1960 por iniciativa do então foi presidente da SCAM, Sociedade de Cultura Artística do Maranhão, o José Ribamar Belo Martins. E ele trouxe o Bruno Visuí, que é esse regente aqui, um regente polonês, para organizar esse coral e fazer apresentações, levando a música produzida por esse coral para outros estados como realmente um grupo com nível de qualidade musical para exportação mesmo. Então nós temos aqui esse LP, eu comprei no Mercado Livre, que é outra facilidade que nós temos de acesso a produtos, que um colecionador tinha e mandou, e poxa, eu quero ter esse disco, assim, eu ainda não tenho estrutura para digitalizar ele, mas eu quero manter ele aqui, que é uma gravação histórica e para a gente registrar a música do Maranhão, né? Voltando à questão desses produtos, instrumentos musicais também são formas de registro. Os museus têm, mantêm. Em Alcântara nós temos alguns instrumentos musicais, temos violas, temos bandolim e temos um violão antigo no Museu Histórico de Alcântara. Muito bonito lá, inclusive, vale a pena vocês conhecerem. É um registro de instrumentos fabricados aqui na região na década de 20, de 30, foram adquiridos lá em Alcântara e ficaram lá, né? O comerciante que era dono do casarão manteve, doou o patrimônio, a família doou o patrimônio e se transformou no museu e ficaram como registros também. Então nós temos aqui a venda de um alto piano, que a gente chama também de pianola. Era um piano mecânico que você tinha um rolo, e esse rolo com alguns furos, e o rolo ia passando, e esses rolos, cada vez que ele atingia, ele passava, o piano tocava a nota correspondente àquele rolo. Então era como se fosse uma partitura. E era legal, você poderia, por exemplo, trazer músicas já em vez de você, se você não tinha uma radiola, você colocava um rolo, você ouvia interpretações de várias músicas, não é? Era uma forma de registro também. E é interessante esse anúncio de venda de 1912, ó, Ver para Crer. Qualquer pessoa poderá interpretar a música mais difícil sem conhecer uma nota sequer. É lógico que é um comércio bastante assim, vamos dizer, de atrativo mesmo, né? Você não precisa conhecer nenhuma nota para ouvir música. Porque, na verdade, o papel desse piano, para quem não tocava, era justamente você poder ouvir música. Era uma forma de registro. O piano tocava. Mas o ideal era, lógico, você vai comprar um instrumento caro, você tocar o instrumento, né? Enfim, e isso lembra muito aquele programa que nós temos na internet. Vou colocar aqui para vocês um pouquinho dele, que é o Synthesia, né? O Synthesia é um aplicativo que vocês podem baixar, é tipo um jogo. Quem conhece o Guitar Hero, né? Que é um jogo que você simula que está tocando guitarra. E o Synthesia, ele é muito baseado nesse princípio das pianolas. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui, né? Um vídeo aqui que nós temos no YouTube com alguma peça interessante para a gente ver, né? Aqui, ó. Por exemplo, o tema do Game of Thrones, um jogo. Vamos ver aqui. E aí o Synthesia é assim, ele vai passando os gráficos e você tem que tocar na hora certa. Aqui, ó, vamos ver? Vou aumentar a tela aqui para vocês.
vamos aqui voltar aos nossos anúncios de documentos, esses documentos escritos que vocês encontram na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que tem uma boa parte dos periódicos maranhenses, jornais, publicada e com indexação. Então você pode pesquisar também por palavras. Isso é muito interessante. Se a gente fosse pegar cada jornal para ficar lendo o jornal inteiro, a gente não ia fazer pesquisa com a velocidade que a gente faz hoje, né? Então aqui que interessante também, uma outra divulgação aqui no Maranhão, de 1912, novos discos para gramofone. Olha aí. Então um gramofone já circulando aqui em São Luís. Vocês veem que ele tem essa manivela, que era um instrumento que você tinha que dar corda nele, e aí ele ia tocando e ia reproduzindo o disco. A agulha, não é? Ia lendo o disco, e essa campana, ela é um amplificador, não é? É o mesmo princípio que nós temos nos instrumentos de metal, os trombone, trompete, né? Que a campana ela é um amplificador acústico natural, que você sopra, o instrumento ataca, e aí você tem, né, um amplificador natural que vai amplificar o volume, a potência sonora desse instrumento. Muito interessante aqui, ela é vendida na Casa Bastos, né? Rua Coronel Colares Moreira, número 17, que é a atual Rua da Paz, se não me engano. Número 17, né, na numeração antiga, que São Luís, na década de 1930, passou a mudar a numeração da sua cidade para adotar o padrão, que era o padrão que é a metragem em relativa ao início do ponto referencial da rua. Hoje, pelo tamanho do lote, é a numeração das casas, 10, 20, 30, 40, pelo tamanho, se forem lotes de 10 metros. Antes, era a numeração portuguesa, feita em Lisboa, que você colocava o número das casas assim, em ordem par e ímpar, 2, 4, 6, 8, 10, do outro lado da rua 1, 3, 5, 7, 9, independentemente do tamanho da fachada. E também essa numeração de Lisboa levava em conta os pontos cardeais. Isso é importante na hora da gente fazer a pesquisa, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mais notícias de registros de jornal aqui. Festa de Santa Rita em Caxias. Ó. Começou ontem, com grande assistência dos fiéis, um novenário da festa na igreja de São Benedito. A banda de música do maestro Carimã, a banda Euterpe Carimã, que na época era dirigida por Antônio Marcelino Carimã Júnior, nascido em 1845 em São Luís e faleceu em 1907 em Caxias. Muito importante movimento musical de Caxias na época. E ele executará alguma das novas peças do seu repertório, não é? Aos quais um dobrado, uma marcha e uma polca. Peças estas, não é, extraídas de um gramofone pelo mesmo maestro, bem como outras francesas, inglesas e alemãs, também de grande efeito. Olha que interessante. Esse registro ele é de 1905, por volta de 1905. Então, é o primeiro registro que a gente viu no Maranhão sobre a prática de tocar de ouvido, que é uma prática muito comum do músico hoje. Você colocar uma gravação, você ouvir e você memorizar, não é? Sem necessidade do intermédio da partitura, que foi uma técnica de aprendizado musical que passou a ser usada com a acessibilidade do registro sonoro, dos fonogramas. Não é? Então vamos lá. Temos aqui uma foto de Antônio Marcelino Carimã Júnior, a única que nós encontramos, né, e que foi tirada, está no Jornal Imparcial de 1929, a edição, e é a única foto que nós temos, infelizmente não está com uma qualidade muito boa, que mostra aí, a imagem deste compositor e maestro muito importante para Caxias e também para o estado do Maranhão, porque a Euterpe Carimã circulava em vários logradouros, várias cidades, vários povoados, que ele levava essa banda. E aqui uma foto da banda, uma foto muito bonita, e aí a gente vai também entrar nos registros visuais, que também é muito importante como arquivo para música. Nós temos aqui essa banda, a Euterpe Carimã, aqui nós temos o Alfredo Beleza, tá apagadinho, e depois o filho dele, Josias Beleza, que foi o último regente da Euterpe Carimã, quando ela ter acabado em 1940, depois de 91 anos em atividade. E aqui nós temos os músicos, né, todo o instrumental. Na época de 1928 eles tinham também o que eles chamavam de jazz band, que na verdade não era porque eles tocavam a linguagem do jazz, era pelos instrumentos utilizados. Eles começaram a adicionar bateria, saxofone, e aí começaram a chamar as bandas de jazz bands, na verdade só pela instrumentação. Não é? Aqui um outro exemplo que a gente vai entrar na área da iconografia musical, que é o estudo de imagens que remetem
a práticas musicais. Então nós temos aqui o belíssimo teto, abóbada, em forma de abóbada da Igreja da Sé. Esse foi desenhado pelo artista João de Deus na década de 1950. E olha que interessante, quem notou isso aqui foi Fernando Lacerda, professor de música, um dos grandes arquivologistas musicais e musicólogos do Brasil hoje, né? Se não o mais importante, aí, conhece mais de 100 cidades e já visitou mais de 100 cidades do Brasil atrás de partituras e documentos musicais. Ele percebeu na Catedral da Sé que tem aqui a imagem de um santo tocando piano. Olha que interessante. E aqui nós temos, né, os outros santos, né, segurando um livro, poderia ser, por exemplo, uma partitura, e o santo aqui acompanhando ele ao piano. E é muito curioso essa questão, porque na Igreja Católica a gente tem a discussão da liturgia. O piano ele é considerado, até a década de 1960, antes do Concílio Vaticano II, um instrumento profano. Um instrumento para música profana, para música laica, para música do dia a dia, né? A música romântica dos amores carnais e etc. E a música, o instrumento de teclado mais ligado intimamente à igreja era o órgão, os positivos, que eram os órgãos menores, que eram mais acessíveis, fáceis de transportar, e a Igreja da Sé já deve ter tido vários órgãos positivos ao longo da sua história, né? Desde que a gente teve o primeiro mestre de capela aqui em 1629, o Manuel da Mota Botelho. A gente viu em alguns inventários, né, inclusive dos jesuítas, quando deixaram a sede de São Luís, que tem registros de órgão. Né? Não eram aqueles órgãos gigantes, né, de tubos, aqueles órgãos lindos que nós temos nas igrejas da Europa e algumas igrejas do Brasil. Eram órgãos pequenos, porque nunca houve um investimento considerável, né, nunca houve recurso para a gente ter um órgão desses aqui. Mas a gente teve órgãos harmônios também, inclusive na igreja de Penalva, uma das igrejas de Penalva hoje ainda tem um harmônio, não é? Resquício dessa época que a igreja tinha esse contato forte com a música, com a liturgia, muito importante para divulgar, né, a religião, para contemplar mesmo, né, a espiritualidade. Então hoje nós temos também as religiões, as festas populares, que sempre foram muito ricas em música, não é? Assim como a festa dos remédios de São Luís, que nós temos o João Francisco Lisboa, que faz um relato interessante, que fala do Antônio Luiz Miró, que estava presente. Inclusive a novena feita para Nossa Senhora dos Remédios está presente hoje no Arquivo Público do Estado. É uma peça talvez a mais pomposa, relevante do repertório maranhense, né? Tem mais de 100 páginas a grade de orquestra. E nós temos também outras, a novena de Nossa Senhora da Conceição pelo Sérgio Augusto Marinho, que foi um negro que viu na música uma possibilidade de ascensão social ainda em plena época da escravidão, e ele foi professor de flauta e de sopros na Casa dos Educandos Artífices, mantinha uma banda lá. Ele também compõe música de acompanhamento para peças teatrais no Teatro Arthur Azevedo, na década de 1840 e 1850. Não é? Sim, voltando à questão da iconografia, essa aqui é uma foto do famoso álbum Gaudêncio Cunha. Gaudêncio Rodrigues da Cunha, nascido em Belém do Pará em 1875, por volta de 1875, e faleceu em 1929 também no Pará, quando ele voltou para se tratar da enfermidade que o levou ao óbito. Nós temos aqui esse piano de cauda, aqui registrado em um dos salões do Palácio dos Leões. Né? E para nossa surpresa, né, essa foto é de 1908, como você sabe, o álbum do Maranhão é de 1908, essa foto é pelo menos de 1908, nós temos esse mesmo piano, está hoje, felizmente, preservado no Palácio dos Leões. É um piano Blutner, né? E é curioso, quando a gente foi ver esse piano, ele está com o número de tombamento 0001, é o primeiro item tombado pelo governo do estado quando começou o registro. Um instrumento histórico, a gente chegou a tocar nele também, foi um motivo de muita emoção com os professores de piano da cidade, né? Angélica, professor Ricardo Bordini da UFMA, a professora Ana Neuza, quando a gente foi fazer a visita, né, ao Palácio dos Leões, e com muita surpresa vemos que esse piano está preservado aí até hoje. Aqui nós voltamos à questão da iconografia. Esse é uma caricatura, né, um desenho caricato do álbum presente na revista A Flecha, de 1879. E aí diz: a falta de tropa, nova maneira de fazer prisões. Né? Aí a gente vê uma banda de música prendendo eles com a zabumba, né? Com os trombone, clarineta aqui também.
que acho que é uma crítica, de certa forma, ao investimento do serviço, né, dos oficiais militares nas bandas de música. Porque as bandas de música sempre foram muito ligadas aos militares, né? Desde a primeira banda de música, que foi responsável também por criar o primeiro conservatório de música em Paris, em 1790. Depois disso, os militares sempre investiram nas bandas marciais, nas suas bandas para fazer retretas, sempre muito ligado à música, né? Então, as instituições militares, então a gente tem que valorizar muitos músicos importantes com trabalho de educação musical, compositores, maestros, passaram por bandas, inclusive especialmente a banda da Polícia Militar do Maranhão, que é de 1836, a segunda mais antiga do Brasil. Depois nós temos aí a banda do atual 24º Batalhão de Infantaria da Selva, que na época foi criado como 5º Batalhão de Fuzileiros, na década de 1860. Já tinha uma banda também, essa banda passaram vários músicos importantes, várias pessoas que realizaram o sonho de viver de música, puderam se estabilizar em empregos voltados a músicos dentro das bandas militares. Não é? Então nós temos que agradecer muito às corporações militares por esse apoio à música. E outra faceta da música, que também é uma área vista ainda com muito preconceito pela sociedade. Né? E nesse mesmo álbum, A Flecha, nós temos aqui uma família de mendigos, não é? Aqui, ó, segurando um material de carpintaria, de você capinar terreno. E também aqui temos aqui uma aquarela, né? Ou seja, a pessoa que pintava, e temos uma rabeca ou violino. Então, a gente vê a questão artista também ligada à miséria, que infelizmente, ou felizmente, né, depende da interpretação, as profissões ligadas às artes, elas não têm uma classe social específica. Você tem pessoas paupérrimas que se dedicam à arte, você tem pessoas de famílias abastadas que por status também se dedicam à arte. Então a arte ela não pode ser associada a uma classe social específica. Então isso traz essa incógnita quando nos estudos sobre arte, música, enfim. E a gente vê isso, os arquivos, os documentos sempre trazem para a gente essa questão. Não é? Um músico ele pode ser tanto uma pessoa de uma família abastada que cultivava música clássica, ou também aquele músico que também é da música clássica, mas é uma pessoa pobre, que ele vivia dando aulas, né? E tentava se manter no mercado de alguma forma. E a gente está sempre vendo, a música não pode ser associada a nenhuma classe social, não é? Certo, aqui nós temos um documento, entre vários documentos, como inventários, né, portarias de governo, relatórios econômicos, que também ajudam a gente, os arquivos trazendo ilustrações sobre contextos musicais. Aqui nós temos uma portaria de 1921, né, do governo do Maranhão, fala sobre a remuneração dos oficiais, né, dos corpos de linha da província. Né? Então nós temos aqui tenente-general, 200 mil contos de réis, marechal do campo, 160 mil contos de réis, brigadeiro, 130 mil, coronel, 100 mil contos de réis. E aí nós temos aqui, ó, pequeno Estado-Maior, que na verdade hoje é vulgarmente chamado de praças, sargento ajudante, 400 réis por dia, quartel-mestre, sargento, 400, não é? E aí nós temos aqui, não é? Tambor-mor, 200, cabo de tambores, 180, pífanos são flautas pequenas, né? 160 réis por dia, o mestre de música ganhava 400 réis por dia, o mesmo que ganhava um sargento ajudante, então, de certa forma, uma remuneração interessante, né? A gente não tem noção de converter esses valores para hoje, mas a gente pode comparar os valores entre si no contexto que eles estão e ajuda a gente a entender, de certa forma, o prestígio que cada posição tinha dentro do grupo. Os músicos ganhavam 240 réis, né? Nós temos o coronheiro e o espingardeiro, que eram 120. Né? Então, são dados interessantes também para a gente ver como que a organização tratava, né, os músicos dentro da sua hierarquia. Né? Seguindo aqui, nós temos um anúncio de venda de 1854. Joaquim Pedro Coelho da Silva acaba de receber de Pernambuco, no Briga Escuna Graciosa, ou seja, ele vinha através de transporte marítimo, da imprensa musical, que é proprietário Manuel José Rodrigues Vieira, um lindo e variado número de peças de músicas para alguns instrumentos de sopro, dedilhado e teclado, o que deverá continuar a ter em seguimento
e sem interrupção, se os amantes das belas artes não ordenarem o contrário, né? Então nós temos aqui, ó, o repertório que chegou para ele: Valsa dos Bem Casados, né? 500 réis, modinhas e polca com acompanhamento para piano forte, que era um repertório que circulava muito. As pessoas gostavam de cantar canções nas suas casas, né? Assim como hoje a gente tem essa prática, a música popular urbana, ela praticamente 90% do seu repertório é de canções, não é de música instrumental, talvez até mais do que 90%, né? As canções são muito importantes para a música popular urbana e a gente já vê isso aí em meados do século XIX no Maranhão. Ó. Modinhas e polca com acompanhamento, aí no caso não especifica, pode ser, no caso, violão, piano, não tem... E é engraçado aqui, com acompanhamento para piano forte, um conto de réis. Modinhas de canto e violão, um conto de réis, ou seja, não havia distinção de valoração em relação aos instrumentos, né? Porque a pessoa que tocava violão e lia partitura, ela era uma pessoa que já tinha uma formação que aquela pessoa que tocava violão de ouvido não tinha. Então ele sabe que tem um público específico direcionado que vai consumir essas partituras, esses álbuns, não é? Pantalão, quadrilhas para piano e flauta, já um pouco mais caro, um conto de réis 640, não é? Então nós temos mais aqui quadrilhas para flauta, 500, provavelmente flauta solo. Interessante a quadrilha, então, ou seja, é um repertório de música popular. E aqui em cima nós temos, olha que bonito aqui, né? Isso aqui talvez seja um extrato que eles tiraram da partitura, não é? Uma modinha, aí a gente vê provavelmente com acompanhamento para piano e canto, porque nós temos uma linha aqui com a clave de sol que vem com a letra. Embaixo nós temos a pauta com a clave de sol e fá juntas, né, que é a escrita tradicional para piano. Só esse trechinho mesmo que eles publicaram, parece que está em francês, né, a língua aqui, né? Enfim. Seguindo aqui, nós temos aqui um folhetim da Sociedade Musical que existiu no Maranhão entre 1878 e 1882, que promovia concertos mensalmente em uma casa belíssima no Campo do Ourique, que pertenceu ao teatrólogo Francisco Gaudêncio Sabas da Costa, que se casou com a Margarida Pinelli, que foi uma cantora soprano, que chegou no Maranhão na década de 1850 pela companhia lírica do José Maria Ramonda. E aí teve uma epidemia de febre amarela, infelizmente ela era casada com o tenor Melchior Sacheiro, e o tenor faleceu, não resistiu. Ela contraiu febre amarela, mas sobreviveu. Então ela ficou viúva, anos depois se casou com Francisco Gaudêncio Sabas da Costa e estabeleceu residência em São Luís. Francisco Gaudêncio faleceu em 1874, no ano seguinte ela continuou suas atividades como professora de piano e canto, e na belíssima casa que eles tinham no Campo do Ourique, a Margarida Pinelli organizava concertos com os principais músicos que residiam na cidade. Então, muito interessante que a gente tem umas críticas do concerto aqui e vem também um repertório que ela tocava, uma informação muito importante para a gente, né? Então o programa foi este: Duetino de Expressão por Leocádio Raiol, o violinista que depois foi para o Rio de Janeiro, um dos grandes nomes da música maranhense, autor da missa da novena de Santa Filomena, que hoje está no arquivo público, foi estudada pelo João Bercamas de Carvalho Sobrinho, professor da Universidade Federal do Piauí, um dos grandes estudiosos da música maranhense, que também fez uma edição dessa obra. E ele tocando, ó, Leocádio Raiol, né, Duetino de Expressão, ó, Leocádio Raiol e Raimundo Filgueiras, que era professor de física, também tocava violino e foi para o Amazonas e faleceu na capital, Manaus, acompanhados ao piano por Dona Emília Raiol. Emília Raiol era irmã do Duche de Abranches, o jornalista, era da família dos Abranches, uma família abastada de São Luís, casou-se com o Leocádio Raiol e faleceu de beriberi em 1882, que era uma doença muito comum aqui. Ela está enterrada na capela de Bom Jesus dos Navegantes, que hoje ela fica em anexo à igreja de Santo Antônio. Então nós temos depois Norma, o repertório operístico, dá para a gente perceber, eles pegavam as principais áreas, né, prelúdios, movimentos famosos das óperas da época e faziam um potpourri, que é uma seleção desse repertório, e tocavam. Norma do Bellini, Maria Rende, né, e Dona Margarida Costa, que é a Margarida Pinelli, acompanhadas ao piano por Guinard, Teodoro Guinard, que era um francês organista,
assumiu o cargo de mestre de capela e organista na Igreja da Sé, 10 anos depois do falecimento de Vicente Ferrer de Lira. E assim que ele veio, trouxe também um órgão francês, que esse órgão ficou por muitos anos na catedral. O Adelmo Correia, o flautista do século XX, fala desse órgão. Tem na Igreja da Sé, ali no espaço que eles colocam textos informativos sobre a história da igreja, né, a ordem cronológica. Tem lá que esse órgão foi reformado em 1931, mas hoje eu procurei lá, não achei, infelizmente, nenhuma informação sobre esse órgão, se ele ainda existe, onde ele está, não é? Mas foi um instrumento muito importante usado para as missas no século XIX, e o Teodoro Guignard foi o que ficou responsável por organizar, tocar, acompanhar essas missas aí de 1865, quando ele chegou, até 1888, quando ele faleceu no Ceará, foi buscar tratamento lá e, não, infelizmente, veio a óbito. Então, vamos seguir, né? São muitas peças, tem o Barbeiro de Servilha aqui, também para canto e piano por Maria Renzi e Teodoro Guignard, não é? Então a gente tem aqui também também interessante, além do repertório que circulava para a gente conhecer, tinham também os músicos que tocavam, né? E a gente estudou também esses músicos para entender esse contexto, realmente trazer de volta uma realidade, um contexto incrível que o Maranhão teve no século XIX de prática musical. Vamos seguir então. Outros tipos de arquivo que nós temos no arquivo público do Estado, que são documentos, processos da igreja, né, que a igreja antes, né, quando o governo ainda era muito ligado à igreja, o governo imperial no caso, a igreja continuou responsável pelo registro civil, justificação de batismo e etc. E vários aspectos da vida, né, que hoje os cartórios de registro civil fazem, a igreja que fazia. Então nós temos aqui um documento muito interessante, né, que é uma justificação de nascimento de Francisco Xavier Beckmann. Francisco Xavier Beckmann foi um violinista muito atuante na orquestra do Teatro São Luís, na década de 1840 e 50. E ele também era funcionário público, ele nasceu em Alcântara, tocava violino, dava aula também de violino, deu aula em vários colégios. E é interessante que esse documento aqui ele tem a única informação que nós temos sobre o nascimento de Francisco Xavier Beckmann, que diz que ele nasceu em 1820 em Alcântara, tem o nome do pai dele, mas não identifica o nome da mãe em um sinal. Ele era filho, né, de uma escrava, provavelmente algum membro, colono, né, de algum branco, que se relacionou com uma escrava e uma mulata ou mestiça também, pode ser uma índia, e ele não tinha a identificação da mãe, só do pai. Então era a única forma da pessoa ser liberta na época que ele nasceu, não é? Então temos aqui esse documento e seguindo, não é? Outro concerto da sociedade musical que nós temos aqui, né? No caso essa é da Sociedade Musical Maranhense, a criada por Adelmo Correia em 1918 e que existiu até 1947. Então esse é um concerto que eles fizeram no Teatro São Luís, atual Teatro Arthur Azevedo, a orquestra dirigida pelo maestro Adelmo Correia. E olha que interessante o repertório, né? Primeira parte, Leocádio Raiol, abertura número 3 para a orquestra, a importância que o Adelmo tinha consciência de reaver o repertório, manter em circulação o repertório de compositores maranhenses. Depois nós temos o Vincenzo Cerniciaro, violinista italiano, radicado no Rio de Janeiro, escreveu um livro, História da Música del Brasile, e aí ele também foi uma figura importante para o desenvolvimento musical no Brasil. Aí temos aqui uma gavota, rabeca e piano. E aí foi, na verdade, um trio, não foi orquestra. Depois temos de novo Leocádio Raiol, abertura número 4 para a orquestra. Aí nós temos depois clapé, capricho, clarineta e piano. Francisco Barbosa e senhorita Conceição Batista, filha de Raimundo Cipriano Batista, que era um dos integrantes da orquestra Irmão Parga. Ela era dada como uma pianista em ascensão, muito jovem, já fazia concertos desde os 12 anos, de uma família musical, que eram os irmãos Parga, que ela tinha como avô Joaquim Zeferino Ferreira Parga, que também atuou na Festa dos Remédios de 1851, que foi documentada por João Francisco Lisboa. O Joaquim Parga foi justamente aquele que regiu a orquestra, regiu a novena de Nossa Senhora dos Remédios, composta por Antônio Luiz Miró. Ele que ficou responsável pela regência da banda. E ele de uma família musical, era também alfaiate, passou pela Casa dos Educandos Artísticos, e a Conceição Batista era neta dele,
faleceu precocemente por volta de 25 anos, assim, foi um choque para a sociedade na época. Estava fazendo medicina no Rio de Janeiro, já era uma pianista que, dada assim, ia trabalhar com piano a vida toda, talvez, né? E foi um choque muito grande, assim, o falecimento dela na época. Depois temos o Leocádio Raiol, mais o repertório dela. Depois temos o Massenet, compositor europeu. Temos depois Bricialdi, né? Bricialdi, talvez um compositor italiano, não sei. E finalizou com Antônio Raiol. Prelúdio, provavelmente prelúdio da ópera Iracema, que a gente não sabe se chegou a ser, se o Antônio Raiol chegou a escrever essa ópera toda. E depois nós temos o Kyrie Christ da Missa Solene, que nós temos hoje no Arquivo Público. Inclusive a Missa Solene teve uma interpretação importante, que é a Olga Moana, irmã do padre Moana, formada em canto na Bahia, foi diretora da Escola de Música do Estado, era professora de Ciências Sociais na UFMA. Ela foi diretora e teve esse projeto de trazer de volta à circulação essa missa solene do Antônio Raiol, composta quando ele estava na Itália em 1892. Ela reinterpretou esse repertório em 1981, praticamente 90 anos depois da composição da missa, conseguiu trazer a missa de volta, interpretada por um coral e acompanhada por piano. Não conseguiram uma orquestra, foi a professora Rosimeire Fontoura que fez o acompanhamento, né? Então vamos lá, mais informações para vocês aqui. Eu estou procurando ser bastante detalhado, específico, assim, para trazer o conhecimento para vocês mesmo, e eu vou procurar adiantar um pouco aqui mais o nosso tempo, né? Agora nós temos aqui a divulgação de uma banda de carnaval, que aí já é um outro contexto de prática musical. A gente estava falando muito da música de concerto, da música para o teatro, da música das casas, das pessoas abastadas da cidade. Vamos falar agora um pouco da música mais popular, no sentido de que também levada por pessoas que gostavam de bailes até as altas horas da madrugada, os carnavais, né, as festas do intrudo, enfim. Temos essa banda Renascença Carnavalesca, né, e o programa a cargo de Pedro Grômio dos Reis, uma das figuras mais importantes que nós temos no Arquivo Moana, segundo o professor Guilherme, que fez o projeto, coordenou o projeto de digitalização do acervo e trabalhou muito a contextualização dos arquivos, as fontes, da história de cada documento. Então fez um trabalho minucioso nesse sentido, com a ajuda do APEM e do Departamento de Biblioteconomia da UFMA, né, com o professor Roosevelt Lins. Então nós temos aqui o repertório dessa banda, que é o repertório de 1924. Então é interessante a gente saber o que as bandas tocavam na época, se era repertório de fora, se era internacional, ou do Rio de Janeiro, ou se tinham compositores maranhenses contemplados. Então nós temos aqui macumba, tango, né, para o primeiro baile, Não É Assim Que Eu Queria, machixe, Clube Renascença, e nós temos aqui Antônio Guanaré, que foi o autor do hino do Clube Renascença. Antônio Guanaré também foi professor de música, foi delegado, e ele passou por várias cidades do interior do Maranhão, nasceu em Itapecurumirim. Nós tivemos contato com a família dele, uma família foi muito receptiva, contribuiu, né, com informações e tal, e agradecemos muito essa cooperação que as famílias também, a história dessas famílias também está envolvida no nosso trabalho de arquivo, né? Então é muito bacana a gente ter esse diálogo, essa colaboração. Temos depois Renascença também, de Antônio Guanaré. Temos aqui Canto da Vitória, Ragtime, aí, ou seja, já é um gênero norte-americano, não é? Depois temos Galo Preto 7, de Vento em Popa, tango, samba. Muitos dos sambas que vieram do Rio de Janeiro ficaram registrados lá. Então, pessoas gravaram, partituras ficaram lá. Então, a gente, se quiser pegar esse repertório e fazer ele de novo, a gente tem material para isso. Podemos fazer, por exemplo, repetir como seria esse baile e fazer um projeto cultural para refazer esse baile da Renascença Carnavalesca, para que a gente possa fazer essa pesquisa histórica, como que era o figurino, quais músicas tocavam, não é? Então é muito interessante isso de resgate do patrimônio cultural, não é? Temos aqui Manaus Athletic Club, Tanguinho, provavelmente, né, pelo nome deve ser também da região norte, então mostrava que existia também um intercâmbio de repertório aqui, também no norte do Brasil, não ficava restrito só à importação dos sucessos que vinham do Rio de Janeiro, de tango, machixe e samba, né? Certo, vamos seguir. Temos agora aqui um programa do Rádio Clube do Maranhão, de 1932. Quando as rádios começaram a funcionar em São Luís,
não só em São Luís, como em todo o Brasil, o que eles faziam? Como eles ainda não tinham um acervo de fonogramas, ou seja, a gravação do registro sonoro em LPs, em cassete, aí mais em CD, e hoje em dia o acervo dessas rádios provavelmente é todo digital. Nessa época eles precisavam dos músicos, eles tinham que contratar os músicos para tocar ao vivo, em broadcasting. Então as rádios contratavam músicos, também era uma oportunidade de mercado para os músicos. É diferente de hoje, que as rádios preferem circular música editada, já gravada, inclusive de autores internacionais muitas vezes, e quase não contemplam os músicos locais ou a produção dos músicos locais para veiculação, com raras exceções. Uma crítica que a gente faz sim, porque isso desvaloriza o patrimônio cultural local, a exemplo do que as rádios faziam isso muito mais na época por necessidade e hoje por fins comerciais eles vão naquilo que dá mais lucro para eles, né? Então vamos ver o que tocava na Rádio Clube do Maranhão aqui, ó. Então eles têm aqui de Colin, La Chasse au Lion, que aí é um galope para piano a 4 mãos, tocado pela professora Laura Everton, uma pianista nascida em 1879, muito importante aqui no Maranhão. Ela acompanhou vários músicos, tocou com Leocádio Raiol, fez aulas com João Nunes, que foi professor, diretor da primeira escola de música do estado, depois foi professor do Instituto Nacional de Música, Dr. Carlos Marques, como a gente falou, que era da família Marques. Depois nós temos Serenata, canto pela senhorita Eline Moschel, né, uma peça para canto solo. Oliveira Roma, Tristeza, poesia declamada pelo autor, né, no caso, uma declamação de poesia também na programação, que interessante, né? Depois nós temos a Berceus de Jocelyn, Berceus, como a gente já disse, uma obra de canção de Linar, solo de violino pela senhorita Ana Martins, Correia de Araújo, Canto da Cigarra, declamação de Antônio Pires, que era um poeta e também era um produtor cultural, que a gente chama hoje, era a pessoa que organizava festivais artísticos na cidade, né? Depois nós temos aqui a Ave Maria de Carlos Marques, foi uma Ave Maria que fez sucesso na época, cantada pelo Salustiano Faria. Salustiano Corrêa de Faria, que era tio do Euclides Faria, mais conhecido, né, que ele tem algumas obras e deixou várias obras, inclusive as cartas do compadre Tibúrcio. Muito interessante essas cartas que ele fazia crônicas sobre a vida de São Luís no final da década de 1870, que ele também fala do Leocádio Raiol, fala da sociedade musical, que ele sempre como literatura de cordel. Muito interessante esse material. Então vamos seguir. Retretas das bandas militares. Então aqui nós temos uma retreta de 1934, a banda de música do 24º Batalhão de Caçadores, né, que a gente sabe que é o atual BIS, fará a retreta hoje na Praça Benedito Leite, o espaço que eles tocavam, com o seguinte programa: das 19 às 21 horas, não é? Horário aí no iniciozinho da noite. Primeira parte, né, comando do 24º BC, marcha grave. Godofredo Rosa, compositor nascido em Coelho Neto. Moreno Cor de Bronze, samba, né? S. Silva, pode ser uma peça de um compositor conhecido do Rio de Janeiro. Mefistófele, ópera. Moses Tobani, Frasquita, Foxtrot, Franz Lehár, que é um compositor francês, se não me engano. Inclusive, é interessante a gente ver que a banda também tinha adaptações de repertório operístico que eles tocavam, não é? Nós temos aqui no final Carlos Gomes, aí nós temos o prelúdio da Ópera Condor, dentro desse repertório operístico, e a última peça, né, da segunda parte, Onda que Passa, um dobrado de Otton Gomes da Rocha, que foi também professor da Escola Técnica Federal de São Luís, regente da banda, e deixou muitas partituras aqui no Arquivo Moana. Tem um livro dele. O padre até agradeceu no livro A Grande Música do Maranhão essa doação. Não é? Então aqui temos também as questões das críticas musicais. Não é? Olha que interessante aqui, uma crítica de Caxias de 1846, que ele colocou como revista médica. Eu vou ler para vocês, é até engraçado, que conta a história das danças de salão chegando no Maranhão, né? Continua a grossar nessa cidade a epidêmica que nela tem reinado há 3 meses. Tem-se observado que ela da natureza das nevroses e por isso mais difícil de se conhecer a sua patogenia terapêutica. De todos os meios até hoje empregados, ainda de nenhum se pode colher resultado satisfatório. Ataca ela em especial a parte do cérebro que preside a intelectualidade, sendo também afetados os nervos destinados ao movimento. A sua forma é
movimentos desordenados dos indivíduos afetados dessa enfermidade, logo que a ouvem tocar em algum instrumento de uma música intitulada polka, cessando esse movimento logo que para de tocar o instrumento. Já se vê ela deixa aos decentes intervalos lúcidos em que tornam o seu antigo estado fisiológico. Notar-se uma singularidade nessa enfermidade é a preferência que dá aos indivíduos da alta classe da sociedade, e entre esses, o do sexo feminino. Infelizmente, já vai ela introduzido também pelas classes inferiores. Esperamos que com a mudança de estação vá pouco a pouco desaparecendo tão terrível e pendênica, conquanto não seja ela mortal. Os mestres do arte dão-lhe o nome de polcomania. Então, uma crítica à música dançante, né? Olha só, em Caxias, em 1846, né? Como que os arquivos trazem para a gente esse patrimônio valiosíssimo, né? De conhecer a nossa história, a nossa memória e esse contexto que a gente consegue entender como acontece hoje, né? Todo o percurso que a nossa cultura chegou hoje, né? Nós temos então aqui um comunicado também sobre a apresentação da ópera Marquesa de Antônio Luiz Miró no Teatro São Luís, em 1852. Eu achei interessante selecionar essa crítica, porque muitas pessoas falam que era tudo importado da Europa, né? O maranhense queria viver na França, em Paris. Em parte tudo bem, mas para quem trabalha com arte, não era bem assim. Olha só que interessante, vocês vão ver aqui. Foi com muito prazer que vimos no dia 28 a ópera em música A Marquesa, composição do senhor Antônio Luiz Miró. Se o senhor Miró, em outras muitas composições que têm sido geralmente aplaudidas, não estivesse já dado exuberantes provas de seu talento, bastava esta única ópera para fazer a sua reputação artística. Essa ópera também foi muito aceita em Portugal. Pelo que diz respeito à execução, pode dizer-se com franqueza que agradou geralmente. E assim deveria de ser, porquanto a senhora Dona Josefina, que era a esposa do Miró, cantou com muito mimo e muita graça. Os senhores Assunção e Ribeiro também cantaram bem e estiveram sempre a caráter. Temos, porém, para cômodo do público, de pedir ao senhor Miró que para as outras vezes que ponha a sua ópera em cena, que a divida em 2 atos, o que pode muito bem fazer na calção ou em outra parte que julgue mais conveniente. Na Europa, onde é inverno, os espectadores fogem dos salões para a plateia, a fim de estarem mais agasalhados. Toleram-se atos que duram 5 quartos de hora. Mas no Maranhão, onde o clima é diferente, o diletante mais entusiasta não pode estar com prazer na plateia todo aquele tempo sentado numa cadeira. Então olha aí, até a questão do clima tinha que ser refletida na elaboração dos programas das apresentações. Então depois foi muito... a convenção no Teatro São Luís era você fazer programas de 3 partes, cada parte com 30 minutos e 15 minutos lá de intervalo para as pessoas tomarem um ar. Tanto que nós temos hoje no Arthur Azevedo, em volta ali, né, do auditório principal, nós temos ali, né, no acesso aos camarins, nós temos algumas janelas, hoje fechadas por causa do ar-condicionado, mas umas janelas redondas, que ali com certeza foi construída para permitir a passagem do vento por dentro do teatro, para dar uma arejada, né? Então, até a arquitetura teve que ser adaptada para as especificidades do clima local, não foi uma mera reprodução da Europa. Enfim, nós temos aqui agora conclusões, né, do Adelmo Correia, que foi um crítico de música, flautista, formou-se na primeira turma da Faculdade de Direito de São Luís, foi o orador, uma figura importante, ao mesmo tempo muito crítico também dos desmandos da administração pública no Maranhão, que desde essa época já eram muito evidentes. Ele foi editor-chefe da Folha do Povo e chegou a ser preso em 1926, na época foi decretado um estado de sítio no Maranhão, e Godofredo Viana, cujo o Adelmo Correia criticava muito a sua administração, mandou prender ele ficou preso por, se não me engano, 11 dias, e depois escreveu o livro, né, Meus Dias de Cadeia, que foi recentemente reeditado, relançado aí numa releitura do professor Natalino Salgado, da UFMA. Então nós temos aqui na Memórias, ele falando um pouquinho, né, de como era a questão de se trabalhar com música aqui. Nesses últimos meses, o movimento artístico é de todos conhecido. Vemos sempre as companhias, ainda mesmo as de variedades, acompanhadas das primeiras figuras da orquestra, além do diretor. É uma delícia, depois de organizada, ver-se um bombardino ou oficlide executar a parte de violoncelo ou fagote, ou seja, são instrumentos com timbres totalmente diferentes, eles tinham que fazer a parte dos outros instrumentos por falta de músicos.
As trompas foram substituídas pelos cornetins de pistões. Imagine, meu amigo, o desgosto que esse absurdo causa a um regente consciencioso. Então, ele já deixando claro a precariedade da falta de profissionais, não é? Enfim, que foi um problema que o Adelmo Corrêa sempre reforçou em toda a sua carreira. E também sempre foi uma pessoa muito preocupada em valorizar o patrimônio local, de trazer a música compositores como Leocádio Raiol, como a gente viu, o Inácio Cunha, o Pedro Groma dos Reis, Antônio Raiol, enfim. E aqui fala sobre os outros, né? A orquestração de uma revista de costumes, que era algo muito comum na época. Por exemplo, nós temos a revista no Rio de Janeiro, que o Aloysio Azevedo, com seu irmão Antônio Azevedo, fizeram uma revista chamada Fritz Mack e chamaram o Leocádio Raiol para fazer a parte musical da revista. Então a revista ela é encenada com acompanhamento de música. Em São Luís, o Adelmo Corrêa fez o acompanhamento musical da revista Os Outros, que tinha letra de Domingos Barbosa e Inácio Xavier de Carvalho. Essa partitura completa da Os Outros está presente hoje no Arquivo Público, mais um documento musical valiosíssimo que está sob a guarda do Arquivo Público do Estado. E aqui que interessante que ela comenta sobre os vários movimentos da revista. São abordados como verve numerosos assuntos maranhenses, figurando, entre outros personagens, a pamonha, o arroz de cuchá, a estrada de ferro, o abacate, o camarão, o bonde, o gás, a água, a criada, os clubes atléticos, o tiro, o liceu, sociedades literárias, os mendigos, o poeta, a guarda noturna, as prediais, os mictórios, a justiça, o habeas corpus, o bicho e os cinemas. Então, são elementos que estavam em voga na época. Os cinemas, São Luís chegou a ter, na década de 1910, 5 cinemas na cidade, acontecendo ali no Largo do Carmo, na Rua Grande, para ver o apreço do maranhense pelo cinema. Depois o Teatro São Luís, o Teatro Arthur Azevedo, foi transformado num cine-teatro. Para isso, acho que eu tenho uma posição crítica em relação a isso, que o teatro ele foi descaracterizado para o tipo de prática artística ao qual ele se propôs. Fecharam o teatro, fizeram cinema e nunca mais teve ópera, nunca mais teve canção, nunca mais teve concerto, enfim. Isso teve que fazer uma grande reforma de restauração no teatro, que a gente só teve uma grande reforma mesmo na década de 1980, né? Então, seguindo aqui, também sobre a música, aí a gente vai falar dos músicos pobres, que eram os choro, né, que hoje a gente conhece o repertório de choro. Eram os músicos que tocavam flautas, os barbeiros, os alfaiates, né, os ferreiros, enfim. E o pessoal dessa considerada profissões de menor prestígio social, e eles tinham os seus momentos musicais de diversão, né? Então aqui tem uma crítica ao que eles chamavam de samba, também de cacuriá e às vezes de chinfrim, né? Então temos aqui, quando as estrelas cintilam no fundo escuro do céu, na hora augusta e que o silêncio impera, quando tudo é solene e grave e santo, mesmo ali pela calçada da Zimbra, é que uns barbeiros de navalhas enferrujadas começam a arranhar violões desgrudados e a bater o pé num sapateado estrondoso. Começa essa poesia e depois ele muda, né? Muda o seu tom de voz, vamos dizer assim. E a pândega vai subindo num crescendo imponente, terminando sempre num chinfrim colossal. O Petis Ursulino do Sacramento, que foi um barbeiro que por muito tempo trabalhou em São Luís e também gostava nas horas vagas de convidar os músicos para tocar. Ele morava na Rua da Fonte das Pedras. O Petis Ursulino é o empresário da coisa. Seu nome fica registrado nesses alvarás a fim de chegar ao conhecimento da polícia, que, segundo nos contos, consta, está disposta a dispensar sua valiosa proteção a todos os maestros. Aí ele continua. A música guinchava com grande alaria de uma toada de maestro desconhecido, especialista em partituras de chinfrim. A flor da rapaziada, de pé fresco, arrastando a asa do madamismo alegre, faz um samba correto na altura da Rua dos Craveiros, canto com a Rua da Paz, exatamente no salão onde há tempos fulgurou a estrela radiosa do ilustre, prestimoso chinfrineiro Cincinato Coxo, de saudosa memória nas nossas crônicas. Cincinato Coxo, que também organizava chinfrins,
ele era um escravo, foi alforreado em 1884, nós encontramos a carta de alforria dele no jornal A Pacotilha, e ele era chamado de Cincinnato Vitório, também o nome dele, e também era chamado de coxo pela questão de mancar de uma perna. Felizmente, nós vimos num estudo de uma dissertação de mestrado, uma pessoa que fez um estudo sobre a relação de casais no século XIX. E ela achou um depoimento policial do Cincinnato Coxo, que na época foi acusado de... a sua esposa fazia muito... não era uma pessoa difícil, pelo que parece o documento, e aí tinha muitas brigas na vizinhança, aí dizem que eles brigavam muito, né? Ela brigava muito também, ele saía para trabalhar, quando voltava, ela estava bêbada, era uma pessoa difícil, né? E aí, dentro do depoimento policial, eles entrevistam os vizinhos e o vizinho diz que não teve nada. Eu acho também que um documento policial, as pessoas não vão querer expor a sua vizinhança, né? Então eu acho que eles não vão falar o que realmente está acontecendo, mas enfim. O fato é que esse documento foi muito importante, foi encontrado nos arquivos da polícia e traz pra gente a data de nascimento dele, que acredito seja 1848, e ele faleceu em 1912, por aí. E o Cincinnato Coxo era uma figura folclórica em São Luís, né? Ele contava muitas histórias, inclusive teve uma anedota dele, um xiste, ficou conhecido por muito tempo, um bordão, que era o seguinte: quando a pessoa chegava num ambiente que ela não conhecia, ia prestando atenção nos meandros, quem é que mandava, quem é que passava a perna em não sei quem e tal. Aí a pessoa, ele criou um bordão para isso, né? Já estão conhecendo a fazenda. Então eu achei interessante que essa frase a gente acha algumas vezes no jornal, que foi um bordão criado pelo Cincinnato Coxo. Certo, então voltando à questão, né, das tradições, vamos falar um pouco do Bumba Meu Boi aqui. Muito brevemente, né, e que a gente não vai ter tempo de abordar com profundidade. Uma informação importante para quem é estudioso do Bumba Meu Boi. A referência mais antiga ao Bumba Meu Boi que nós encontramos no Diário de Pernambuco, de 1827. É uma crítica que eles fazem, e eles falam, é uma crítica religiosa, que ele coloca no final: senhor redator, resta-me unicamente dizer-lhe que, como vi confirmada a minha fé e realizada a minha esperança, crismei-me e reiterei as promessas do batismo mudando o nome, por isso já não assino o Bumba Papa Farinha, e sou agora, seu efetivo leitor, o Bumba Meu Boi. Ou seja, ele se abstém de se identificar, porque ele faz um comentário crítico a alguma questão religiosa da sociedade, e ele assina como pseudônimo Bumba Meu Boi. Se ele chega a assinar, é porque essa manifestação já estava acontecendo no Recife, e já devia ter algum conhecimento, né, vamos dizer assim, da classe letrada, que aprende a ler e escrever. E se uma manifestação chega até a classe letrada e toma conhecimento por ela, é porque ela já existia. Então é um dos documentos que a gente tem defendido, que o Bumba Meu Boi ele não nasceu no Maranhão, ele surgiu em Pernambuco ou na Bahia, acompanhando o ciclo do gado. Inclusive, ele pode ter sido trazido para cá por algum escravo que veio num navio negreiro, veio dos portos do Recife, de Salvador, veio para cá e trouxe a brincadeira para cá. Só que o Maranhão, ao contrário de Pernambuco e da Bahia, assumiu o Bumba Meu Boi como patrimônio local e passou a fomentar ele, né? Então é uma questão muito mais de política cultural. Agora a gente não pode afirmar que o Bumba Meu Boi ele é uma propriedade do Maranhão, ele não é. Mas nós temos documentos que mostram isso muito mais do que outros, né? Certo, aqui é um outro documento também de 1831, muito antigo, que também fala sobre o Bumba Meu Boi na Bahia. E aí já fala, né, já faz uma referência à manifestação em si, não é só o uso de um pseudônimo, né? Que aí ele fala, né, não sei se atinarei com a causa, mas pode ser que os tempos defastos tenham feito a gente divertir-se mais do que devia, esquecendo-se daquelas ocupações sérias e penosas. E na verdade, presépios, pastorinhas e bailes, e Bumba Meu Boi, e uma roda de raparigas chulando, fazendo cair o queixo, menos esquecer as coisas desse mundo. Então, ou seja, já é o Bumba Meu Boi entrando aí como uma manifestação cultural ligada ao que a gente tem visto como a música dos chinfrins, dos sambas, do cacuriá, né? Essa música que ela vem incomodar o sono das pessoas à noite. Certo. E aqui nós temos um documento interessante, também
do periódico A Flecha, de 1880, ó, Cantigas do Pai Francisco, que aqui nós temos uma toada de Bumba Meu Boi transcrita, não é? Muito interessante esse registro, mas aí a gente tem uma outra questão. Temos um problema sério aqui, que eu também vi outro dia. Eu fui na biblioteca Benedito Leite, vi um livro lá, tá lá, Registro do Folclore Maranhense, alguma coisa assim. Daí quando eu cheguei para ver, eram as letras das músicas que eram cantadas aqui. Eu falei, se perdeu a música. Pela falta de preocupação em ter uma partitura ou ter alguma forma de registro musical, nós temos aqui em 1880 uma toada de Bumba Meu Boi que a gente nunca vai saber qual foi a melodia, qual era o ritmo, qual era o sotaque, de certa forma. Assim, nessa época, eu sei que não existia a conversão de sotaques de hoje, mas a gente poderia ter uma noção do ritmo e saber qual o sotaque que ele, ou pelo menos a gente buscar uma fidelidade ao ritmo, a fórmula rítmica que ele acontece hoje. Mas infelizmente, por essa falta de cuidado, nós só temos a letra. O que a gente pode fazer hoje é musicar novamente, fazer uma nova letra, uma nova melodia e um novo acompanhamento para essa toada, né, que ficou só a letra registrada. Então, gente, a partir dessa eu vou puxar a orelha. Letra de música não é música. Letra de música é parte da música, né? Então, tanto que a gente sempre teve muita resistência por parte dos literatos em assumir canções como poesia, porque são, para eles, a letra de música é parte da música e música não é literatura. Então, enfim, a gente hoje temos quebrado essa regra, né? Talvez um momento simbólico foi a premiação do Bob Dylan como um prêmio Nobel, não o Nobel, mas o prêmio máximo da literatura mundial. Então é um reconhecimento, né, de que letra de música também pode ser literatura, assim como também pode ser música, né? Mas enfim. Outra questão aqui interessante é esse anúncio sobre a morte do Bumba Meu Boi em 1882. O único evento que era divulgado nessa época, que o Bumba Meu Boi ainda era repreendido, assim como as outras manifestações de tradição afro-brasileira no Maranhão, só a morte do boi que era noticiada, que era o grande evento, né, a culminância, né, no domingo 13 do corrente, 13 de agosto, ou seja, era uma época diferente. Terá lugar no Caminho Grande, a Rua Grande, né, mas lá no alto da Rua Grande, que ali eram sítios, eram as quintas, era uma zona rural mesmo. A morte do Bumba Meu Boi, a qual foi transferida do dia 30 de julho passado pela grande chuva que caiu às 4 horas da tarde em diante. Então ele falando, ó, haverá no círculo a banda de música dos educandos tocando as mais lindas peças. O círculo estará lindamente embandeirado e pela noite uma bonita iluminação. Pelas 7 horas subirá ao ar um lindo balão e quando finalizar a brincadeira tocar-se-á algumas peças de fogos artificiais, aonde dançará aos ares em lindo boi com a maior velocidade possível, ao qual causará grande admiração ao povo, aquela coisa do boi ligeirinho, chamando a atenção das pessoas, né, pelo seu virtuosismo. Olha que interessante a presença da banda de música da Casa dos Educandos aqui. Seria no prenúncio do boi de orquestra, talvez, que o boi de orquestra é caracterizado pela a miscigenação dos grupos de Bumba Meu Boi com os instrumentos de sopros que eram das bandas de música. Então nós já temos esse encontro em 1882. Olha que interessante. Vamos falar também de cartografia, né? Documentos também importantes que nós temos aqui. Esse mapa da cidade de São Luís, né? de J. Veiga, feito em 1858. E nós temos dados interessantíssimos aqui. Ó. Em 1858 ainda não havia o aterro do Cais da Sagração aqui, ó. Aqui que seria a Avenida Beira-Mar. Então nós temos ainda o mar chegando até aqui, ó, essa parte, chegando mesmo na beira das ruas aqui. Se a gente consegue até ver hoje como muda o calçamento e as diferenças de calçamento e na construção dos imóveis, se a gente usar essa linha aqui, né? Que nós tínhamos a Rua da Praia de Santo Antônio, que literalmente ficava na praia. Nós tínhamos aqui, ó, aqui que eles chamavam de Praça da Conceição, aqui o Largo dos Remédios, atual Praça Gonçalves Dias, que ficava praticamente à beira-mar, né? Então esses mapas ajudaram muita gente a descobrir, principalmente aqui o Campo do Orique, não é? O Campo do Orique tinha um quartel militar, ele ficava bem aqui, né, no Campo do Orique. Esse quartel foi demolido na década de 1940 e foi uma construção de 1790. O Campo do Orique é uma das áreas talvez mais alteradas da São Luís antiga,
Nós ainda temos resquícios, porque a casa da sociedade musical, que nós falamos, da Margarida Pinelli, ficava no Campo do Ourique. Isso nos levou à curiosidade de ter acesso a outros tipos de documento para poder ver se essa casa ainda existe. Nós vamos chegar lá, né? Enfim, temos aqui também a planta da cidade de São Luís do Maranhão, né, do Justo Jansen, uma planta bem conhecida de 1912. Aqui, ó, nós já temos o Cais da Sagração, o aterro completo. Aqui, nessa região aqui, né, que nós temos as Quintas do Matadouro, o antigo Hospital Militar, né, que hoje atualmente aqui o Convento das Mercês, se não me engano, né? Não, desculpa, me enganei. O Convento das Mercês é aqui, ó. Tinha a Igreja das Mercês, que foi derrubada, né? Onde essa região onde está o Hospital Militar da época, que é no final da rua São Pantaleão. Certo, então, aqui nós já temos algumas alterações no Campo do Ourique. Ainda havia o quartel-general, a Praça Deodoro já tinha sido criada, e aqui nós temos a igreja de Santa Aninha, que também foi demolida. Aqui, então, no Campo do Ourique, hoje nós temos o Liceu Maranhense, nós temos o SESC, nós temos a Biblioteca Benedito Leite nessa região. Né? Temos aqui a Fonte do Mamoim, ela ainda existe, né? A gente viu, tem árvores ali na região, só que ela meio, assim como a Fonte do Bispo, ela está deixada de lado, mas ela não deixou de existir, ela só está descaracterizada, né? Então vamos seguir. Então nós conseguimos encontrar, felizmente, a casa que recebia a sociedade musical, que pertenceu a Francisco Sabas da Costa. Hoje ela recebe a UEB Alberto Pinheiro. Essa casa aqui. Nós descobrimos por um detalhe do Euclides Faria, naquelas cartas ao compadre Lourenço, que nós dissemos, que eram endereçadas ao compadre Tibúrcio. Ele fala, quando ele faz uma descrição do casarão, que era um casarão grande com salas espaçosas, e ele deixa um detalhe importante, que a frente da casa, a entrada, não era de frente para a rua, né? Então nós temos aqui a entrada lateral, e provavelmente a única casa que nós encontramos em toda a Avenida Silva Maia, que beirava o Campo do Ourique, que não tinha a entrada frontal, a entrada era lateral. Essa bela entrada aqui. E realmente a casa atende a todas as descrições, e também fizemos estudo das ruas na época, que também vários documentos apontaram para essa região da Campo do Ourique, número 22, que era o número dessa casa, apontava para ela ficar mais para o lado esquerdo do Campo do Ourique, no caso esquerdo do mapa, voltado para o norte. Então temos aí essa escola, né? Fomos muito bem recebidos pelo senhor Leandro, professor Leandro, diretor da escola, trazendo também essa coisa bonita da gente estar num lugar que recebeu uma sociedade musical, que tinha concertos com os principais músicos do Maranhão. Chega a ser emocionante a gente estar nesse lugar de novo, saber que ele ainda existe e que a gente pode fazer agora projetos para tentar reaver esse contexto, né? Aqui é uma foto da Margarida Pinelli, que consegui no livro do historiador José Jansen, né? Um livro que ele publicou sobre o teatro no Maranhão. Temos essa aqui, a casa de Antônio Raiol, que o professor Joaquim Santos já estava suspeito de que seria a casa dele. Nós conseguimos confirmar que era o endereço antigo, Rua de São João, número 76, e hoje ela é parte da Rua Antônio Raiol. Inclusive essa rua tem o nome dele também em homenagem, por um pedido do Adelmo Corrêa, de 1918, pela Sociedade Musical Maranhense, que se nomeasse a Rua de São João como Rua Antônio Raiol, em homenagem ao casarão que ele vivia, que por muitos anos ele deu aulas ali, que era de frente para a Fonte do Ribeirão. E aqui uma foto de Antônio Raiol, que nós encontramos no acervo Mozart Araújo, no Rio de Janeiro, que pertence ao Centro Cultural Banco do Brasil. Encontrei partituras de Antônio Raiol lá que estavam perfeitamente preservadas. Como Antônio Raiol viveu em Salvador, no Recife, no Rio de Janeiro e também em Milão, na Itália, ele tem partituras espalhadas por esses lugares que ele buscou imprimir com as firmas de impressão musical lá. O Maranhão nunca teve uma tipografia musical. Inclusive, Antônio Raiol deixa isso registrado no livro dele, Noções de Música, que ele fez para ser aplicado na Escola de Música do Maranhão, a primeira escola de música pública de música que nós tivemos aqui em São Luís, fundada em 1901 e fechada pelo governo do estado em 1911. O Antônio Raiol foi diretor de 1901 a 1904, quando então ele faleceu. Aqui nós temos, né, a fábrica, na casa é a Companhia de Fiação e Tecidos Rio Anil.
que é uma fábrica muito importante que nós tivemos aqui. Hoje ela ainda existe, fica ali na região. Antigamente a Anil era uma região vastíssima, longe dos arredores da cidade, né? Hoje ela fica próxima ali do shopping Rio Anil, ali no Turu, e a gente pega a rua à direita e chega lá, que é o atual Colégio Sintra, né? Então é uma fábrica belíssima. Essa fábrica tinha uma banda de música. O regente dessa banda era Marcelino Caboclo, que o Padre Moana escreve no livro dele, né? Então não era o Marcelino Maia, o contrabaixista, era Marcelino Pereira dos Santos, o nome dele, era um xará. E ele é o regente dessa banda, é uma banda belíssima, essa foto aqui que a gente conseguiu na Revista do Norte. E hoje nós temos aí uma foto hoje do Sintra, é uma escola pública que tem mais de 9 mil alunos, inclusive é uma das maiores escolas da América Latina, das maiores escolas públicas, né? É um patrimônio que o maranhense tem, que ele precisa conhecer, precisa saber, né? Poucas pessoas sabem. Nós tivemos a honra de levar o PIBID de música em 2014 para o Sintra, né? Então fizemos trabalho musical lá e depois ficamos sabendo que a fábrica tem essa relação também com a música. Certo, e aí para a gente finalizar, eu ia propor de apresentar para vocês, né, o Canto do Cisne, uma partitura de Francisco Libânio Colás, regente nascido em São Luís, era filho do clarinetista português Francisco Antônio Colás, que nasceu em 1808, por aí, e veio para São Luís no final da década de 1820, onde ele instalou residência e era conhecido como Chico da Música por sua atuação dando aulas de música, né? Ele teve 5 filhos, né? Todos acreditamos ligados à música, o Francisco Libânio Colás, tivemos o Ezequiel Antônio Colás, flautista, Carlos Antônio Colás, trompista. Não, perdão, são 4 filhos. E também teve o Antônio Rafael Colás, só que ele faleceu cedo, ainda adolescente. Foram 4 filhos. E aí o Francisco Libânio Colás, ele se mudou para Pernambuco na década de 1860, por volta de 1865. O pai dele foi junto, e os dois passaram o resto da vida em Pernambuco, que é onde foi Francisco Libânio Colás conseguiu uma carreira muito boa lá, que foi diretor da orquestra do Teatro Santa Isabel. Segundo o padre Jaime Diniz, que ele fez o mesmo trabalho que o padre Moana no Maranhão, ele fez em Pernambuco. Hoje os documentos, os arquivos do padre Diniz estão em posse do Instituto Brenan, que é o instituto do empresário da família Brenan, que é uma família abastada e que investe maciçamente em arte e cultura. Então é um empresariado que tem uma visão diferente, que valoriza o patrimônio e tem um trabalho cultural assim, valiosíssimo para todo o Brasil. Tem todo o acervo lá. E essa partitura é a única foto que nós temos de Francisco Libânio Colás que foi conseguida numa partitura, né, que está lá. Essa partitura tem um carimbo do Almirante, né, do acervo Almirante do Rio de Janeiro. E foi muito curioso que essa partitura pertencia ao Museu da Imagem do Som do Rio e de repente ela apareceu lá em Pernambuco. Para mim, a primeira coisa que a gente pensa é que o padre Jaime Diniz pegou essa partitura lá e levou para Pernambuco. Mas o fato é que a partitura sobreviveu, a gente encontrou. E essa aqui é a capa dessa obra, O Canto do Cisne, que é uma mazurca para piano. A mazurca é uma dança de origem polonesa, que ela fez muito sucesso em Pernambuco. E também no Maranhão nós temos o Joaquim Posidônio Ferreira Parga também, que publicou uma bela mazurca também, chamada Souvenir, que foi publicada como anexo da Revista do Norte. Nós editamos essa partitura também, estamos estudando para gravar e tocar para vocês. Mas aí nós vamos trazer para vocês essa gravação, tá bom?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações que nós trazemos, revelando a importância dos arquivos para a cultura, especialmente aqui no nosso Maranhão, que o Arquivo Público do Estado oferece para vocês toda essa diversidade de documentos e informações que a gente pode construir um pouco da nossa história, da nossa memória, do nosso patrimônio. Muito obrigado e até a próxima.